Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Parece que tudo tá dando certo, parece que todos os resultados estão convergindo pro milagre acontecer, pro Corinthians sair daquela luta terrível do Z4 e conquistar uma vaga na Libertadores e na Copa do Brasil de 2025. Acabou de acabar, Atlético e Atlético, o Furacão Paranaense contra o Galo Mineiro e deu Furacão Paranaense que eles ganharam de 1-0. Vem pra tela do meu computador e vamos entender o que foi positivo nessa tabela com esse resultado atrasado da 19ª rodada. Acabou de acabar, meus amigos, aqui ó, 1-0 pro Atlético Paranaense em Curitiba. Com isso, eles acabam de sair da zona de rebaixamento e todos os times agora têm os mesmos 33 jogos, então ninguém tá devendo jogo mais na tabela do Brasileirão. E isso é importantíssimo, fica ainda mais fácil, fica mais cristalino a nossa situação atual. E veja o quão importante e relevante foi a vitória contra o Vitória na rodada passada. Se a gente tivesse empatado, ou melhor, vamos pensar o pior cenário, se a gente tivesse perdido, a gente estaria com 38 pontos a apenas um pontinho na zona de rebaixamento, porque agora o primeiro no Z4 é o Juventude. Então olha quantos times com 37 pontos, são 4 times, situação desesperadora novamente pro Fluminense, terrível. E graças a Deus, a gente conseguiu uma vitória na última rodada e agora a nossa briga já é pensando lá em cima. E como foi importante o Atlético Mineiro ter perdido, hein? Agora só está apenas um pontinho na frente do Corinthians e com o mesmo número de jogos. E veja aqui o gráfico dos últimos 5 jogos de todos os adversários que estão à frente da gente. O Corinthians está disparadamente melhor que todos. Eu já separei inclusive um gráfico aqui, uma apresentaçãozinha rápida, para mostrar quantos pontos que o Corinthians tirou de todos os adversários que estão logo à frente nas últimas 5 rodadas. Vem aqui para minha tela. Aqui o bagulho é rápido, meus amigos. Acabou de terminar o jogo do Atlético, dos Atléticos, e eu já fiz essa apresentaçãozinha rápida. Se liga, o Atlético Mineiro é o time que está logo acima da gente na tabela. É o 10º colocado. E nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu tirar 10 pontos deles na classificação. Vamos ver o próximo. O 9º colocado é o Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu tirar 9 pontos do Vasco. Vamos, calma que tem mais. O 8º colocado é o Bahia. Também a gente vai enfrentar logo na frente na tabela. E nos últimos 5 jogos o Corinthians tirou 12 pontos de diferença na tabela para eles. E calma que tem mais. O Cruzeiro, que é o 7º colocado, nos últimos 5 jogos a gente conseguiu tirar 9 pontos deles na tabela. Ou seja, dos times que estão na frente da tabela do Corinthians, nos últimos 5 jogos, no mínimo a gente tirou 9 pontos deles. E a real é que do G7, hoje a gente está a 6 pontos. E curiosamente, coincidentemente, ainda restando 5 jogos para o fim do campeonato. Se a gente manter esse desempenho absurdo, meus amigos, é muito provável que o Corinthians consiga até um G7. Que doideira! Os números se baterem, se forem iguais os últimos 5 jogos para todos, claro que isso não vai acontecer, futebol é muito dinâmico, mas se o Corinthians conseguiria ultrapassar e chegar até uma 7ª colocação, mas eu acho que isso é utópico. Acho que não vai acontecer, mas um G8 o Corinthians pode brigar muito de maneira realista falando. Então veja a situação que eu acabei de mencionar para vocês dos últimos 5 jogos, o Corinthians disparadamente está muito superior a todos. E se continuar dessa forma nas próximas rodadas, 2 ou 3 rodadas, o Corinthians pode inclusive ultrapassar toda essa galera aqui. E a gente tem confrontos diretos contra muitos desses. Temos confronto direto com o Vasco, com o Bahia e com o Cruzeiro. Além do Grêmio também, que está muito próximo da gente na tabela. E a próxima rodada pode ser ainda mais perfeita do que já foi as últimas 2. Vamos simular rapidinho para você ver que tem condições sim do Corinthians conquistar novas posições já na próxima rodada. Vem aqui para a tela da minha simulação, vamos lá. Carregando o simulador do GE e veja, ó, coincidentemente que os próximos adversários dos times que estão logo à frente do Corinthians na tabela são tudo lutando pelo título ou G4. Veja só. Bom, aqui acabou de acabar. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro, beleza, 19ª rodada, lá atrás atrasadão. Vamos chegar na rodada que nós estamos atualmente. E vamos fazer essa simulaçãozinha. Veja aqui, ó, que curiosidade muito interessante. O Bahia é um dos times que o Corinthians mais conseguiu tirar pontos desses que estão logo acima da gente na tabela. E eles vão enfrentar nada mais, nada menos que o Palmeiras na próxima rodada brigando pelo título. Então vai ser missão duríssima para o Bahia. É possível do Bahia perder na próxima rodada para o Palmeiras? É possível. É possível de um empate acontecer também? É possível. Vamos colocar a situação mais perfeita de todas e depois a gente já simula com o empate para ver como é que ficaria a próxima rodada. Olha, outra situação idêntica.
O Vasco, que está logo acima da gente na tabela, também vai pegar o Internacional, que tem a melhor campanha do segundo turno, com mais de 70% de aproveitamento. Então, é possível do Inter ganhar, mesmo fora de casa do Vasco, vindo nessa campanha absurda que o Inter tá e o Vasco tá bem mais ou menos na tabela? É possível. Então, novamente, vamos fazer o cenário mais positivo e a gente já vai ver como que fica a situação do Corinthians. E olha que como desses dois times foi muito semelhante, e veja como que a situação aqui do Atlético Mineiro contra o Botafogo é a mesma coisa. Nada mais que vai enfrentar o líder do campeonato brigando pelo título. É possível do Atlético Mineiro, que tá vindo muito mal na tabela, perder pro Botafogo, já numa prévia aí do que pode ser a final da Copa Libertadores? É possível. Então vamos imaginar num cenário perfeito, que já tá vindo acontecendo nas últimas rodadas. Então vamos lá. E o Corinthians ganhar do Cruzeiro, que tá logo acima da gente na tabela, é possível a gente ganhar em casa? Sendo que nós somos a melhor campanha dos últimos 5 jogos no Brasileirão? É possível, meus amigos. E caso essa rodada perfeita se concretize, só que aqui, ó, também vamos colocar que o Grêmio, que tá próximo da gente na tabela, vença o Juventude, por exemplo. Só para ver como é que ficaria, a situação dessa galera próximo na tabela. Olha só, o Corinthians de 11º, a nossa atual classificação, a gente pularia para 9º com essa vitória, com todas essas combinações de resultado perfeitas, ficando a apenas 3 pontos do G7. O que eu falei que a gente poderia, nos próximos 5 jogos da reta final do Campeonato Brasileiro, conseguir até um G7, na próxima rodada, caso aconteça uma perfeição como essa, e que é possível, são times muito superiores aos nossos adversários que a gente precisa torcer para perder? Pode acontecer? Pode. O Corinthians já na próxima rodada pode ter uma situação muito favorável para a gente bater lá em cima da tabela. E não para por aqui. Próxima rodada a gente já pegaria um Vasco, um confronto muito, mas muito direto. O Vasco estaria apenas 1 ponto atrás da gente na tabela. Caso o Vasco, por exemplo, empate contra o Internacional na próxima rodada, ele ainda continuaria na frente da gente por causa do número de vitórias, mas aí a gente já tem confronto contra eles em casa e é possível sim do Corinthians conseguir uma vitória em casa contra o Vasco. Aí, meus amigos, a situação fica ainda mais linda, ainda mais perfeita e a gente já estaria brigando, encabeçando lá em cima essa luta direta por uma vaga na Libertadores, ou na pré-Libertadores, digamos assim, porque seriam abertas novas vagas para a gente classificar. E como eu falei, a gente não pega apenas Cruzeiro e Vasco estão logo na frente, a gente pega também o próprio Bahia, umas rodadas logo à frente, olha só, dando 2 rodadas para frente a gente já pegaria o Bahia também em casa, também um adversário diretíssimo por essa vaga na Libertadores. Então, meus amigos, vai se criando um clima, vai se criando um roteiro absurdamente, tipo, cinema. Não tem outra coisa para falar. O Corinthians, de rebaixado por muitos, estaria com uma vaga garantida na Libertadores de 2025. Meu Deus do céu, isso vai acontecer, eu acredito. E vamos fazer aquele cenário não tão perfeito como mencionei. Vamos dizer que esses times que estão lutando direto com a gente na tabela empatem seus jogos contra Botafogo, Internacional e Palmeiras, que é difícil. Acho que algum deles, ou a grande maioria, vai perder. Mas vamos fazer uma situação aqui que eles empatem seus jogos contra esses times que estão lá na frente da tabela. Ainda assim, tudo permaneceria muito, mas muito bonito para o Corinthians. Pera aí que aqui eu já simulei uma vitória. Olha só, ainda assim o Corinthians continuaria com o mesmo número de pontos do Vasco e apenas 3 pontos do Cruzeiro, que está lá no G7 da competição, e o Bahia, que vem numa derrocada absurda no campeonato. A gente enfrentaria eles logo na sequência no Campeonato Brasileiro. Então sim, acredita, meu amigo, pensamento positivo, vamos empurrar o Coringão. Essas últimas rodadas serão verdadeiras finais para a gente salvar o ano de 2025. Dito isso, tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal, comentário aqui embaixo se você acredita. Até coloca qual que é a sua simulação, o que você acha que vai acontecer dos resultados da próxima rodada. Você que está procurando uma camisa no precinho, vou deixar o link da bandstore.com para você aproveitar, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Camisas versões torcedor, modelo jogador, essa que eu estou usando aqui no vídeo. É exatamente essa que está aqui também na minha tela, basta clicar que você vai ser redirecionado e finaliza a compra lá com o vendedor. E também baixa agora mesmo o app SofaScore, o nosso patrocinador aqui no canal, com um link na descrição. Baixando com o link na descrição você ajuda e muito o canal, porque o SofaScore vai entender que se veio através aqui do canal Corinthians Talk. O melhor aplicativo de estatísticas, alertas, novidades do Coringão e também dos jogadores de todas as principais ligas do Brasil e do mundo. Muito obrigado você que ficou até o final do vídeo. Agradeço demais toda a colaboração que vocês estão dando. A gente tá quase com 30 mil inscritos. Meu Deus, isso é absurdo. Eu imaginei, tava fazendo uma meta que talvez em 2024 a gente talvez alcançasse até o final de dezembro. Mas acredito que a gente vai ter que fazer uma nova meta, hein? A gente já tá quase enchendo uma Neoquímica Arena só com a turma aqui do nosso canal. Meu Deus. Bora tentar encher
uma Neoquímica Arena então. 47 mil, rumo a 47 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todo o apoio que vocês estão dando. Forte abraço e vai Corinthians!